Êxodo, capítulo 20, verso 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomara o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém e amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, rogamos em Cristo Jesus, o seu amado Filho, que fale, Senhor, o nosso coração nesta manhã. Queremos, Senhor, ouvir a sua voz no entendimento, Senhor, das Escrituras, que é a sua palavra santa. E pedimos que o Senhor nos dê graça, Deus, para que recebamos com fé, com humildade, a sua palavra santa e ela nos abençoe. Com perdão, Senhor, dos nossos pecados, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, vocês têm no programa de culto, vocês têm a pergunta e a resposta do trecho que nós vamos tratar hoje do Catecismo Maior, pergunta 135, continuando nossos estudos sobre os deveres exigidos no 6º mandamento. Tá, como eu digo, né, tá pequenina a letra, mas acho que dá para os irmãos acompanharem, né? Irmãos, hoje nós vamos continuar, na verdade, a tratar da pergunta 135. Mas antes de eu ler a pergunta 135, eu só queria ler apenas e relembrar rapidamente o outro catecismo que nós estudamos sobre o mesmo mandamento, o 6º mandamento, que é o catecismo ortodoxo. Então, o 6º mandamento é: não matarás. A pergunta 125 do catecismo ortodoxo, ela é a seguinte: o que Deus exige de você no 6º mandamento? A resposta: que eu não devo menosprezar, insultar, odiar ou matar meu próximo, nem através dos meus pensamentos, palavras, olhares ou gestos, e muito menos através de ações, nem me associar com outros para isso. Antes devo renunciar a todo desejo por vingança, também não devo me prejudicar e me expor ao perigo imprudentemente. Por isso também o governo está armado com a espada para prevenir homicídios. Então, é assim que define, né, que é assim que explica o catecismo ortodoxo sobre a exigência do 6º mandamento, que eu não devo fazer essas coisas, irmãos, menosprezar, insultar, odiar, matar. Veja que não é só matar, né? Mas menosprezar, insultar, odiar, matar, através de pensamentos. Veja que não é só com a ação, mas pensamentos,
palavras, olhares ou gestos, muito menos pelas ações. E nem me associar com outros para isso. Também devo renunciar a todo desejo de vingança. Eu também não devo me prejudicar minha vida. E por isso existe o governo para que ele, armado com a espada, ele venha prevenir os homicídios. A pergunta 121 do Catecismo Ortodoxo ainda, o Catecismo anterior, que eu estudei com vocês, é: este mandamento se refere apenas a matar? A resposta: ao proibir o homicídio, Deus nos ensina que Ele odeia a raiz desse pecado, a inveja, o ódio, a raiva e a vingança. Aos olhos de Deus, todos eles são homicídios. Então não é só proibido o ato de matar, mas é também o que origina o ato, a raiz do ato, que é a inveja, o ódio, a raiva e a vingança. A pergunta 122: então é suficiente que não matemos o nosso próximo dessa maneira? Aqui ele trata então de que, bom, se eu não me vingar, se eu não odiar, se eu não tiver inveja, se eu não tiver raiva da pessoa, eu estou cumprindo o mandamento? Aí é só isso? Aí a resposta do catecismo é não. Ao condenar a inveja, o ódio e a raiva, Deus nos diz para amar o nosso próximo como a nós mesmos, para sermos pacientes, amantes da paz, gentis, misericordiosos e amigáveis para com Ele, protegendo de males tanto quanto pudermos e fazermos o bem até mesmo aos nossos inimigos. Então, como eu falei para vocês, o catecismo está dizendo que eu não devo invejar, ter vingança, me vingar, odiar, mas isso é só o lado negativo. O mandamento, ele nos ensina a termos o lado positivo, ou seja, eu não vou só invejar a pessoa, eu não invejo aquela pessoa, mas eu vou amar a pessoa, é uma questão positiva, porque a indiferença também é pecado. A indiferença é pecado, né? Como já falei aqui, já expliquei para os irmãos naquela ocasião que nós estudamos aqui. Bom, essas são as perguntas do catecismo anterior. O catecismo maior, agora que nós estamos estudando, o catecismo maior de Westminster, ele já, como eu disse para vocês no estudo anterior, ele já detalha mais, ele já dá mais assim, a prática do mandamento em detalhes. E aqui nós podemos ver na pergunta 135, que agora eu já convido vocês a acompanharem, né, aí no seu programa de culto. A pergunta 135 é: quais são os deveres exigidos no sexto mandamento? A resposta: o sexto mandamento exige os deveres de estudar criteriosamente e esforçar-se licitamente para, em tudo, preservar a nossa vida e a de outros, de resistir a todo pensamento e propósito, subjugar todas as paixões, evitar todas as ocasiões, tentações e práticas que tendam a tirar injustamente a vida de alguém. E aí eu coloquei aí em letras maiúsculas, nós vamos continuar a partir de agora, porque até aqui nós já estudamos no estudo anterior, né? Mas me permitam só relembrar o que nós estudamos para nós podermos continuar. Essa resposta, como ela é grande, ela tem muitos pontos para nós tratarmos, eu estou dividindo os estudos aqui para nosso proveito. Então, segundo o catecismo maior, esse mandamento exige primeiro o dever de estudar criteriosamente o assunto. Então, eu vou estudar o assunto e vou consultar as pessoas que entendem do assunto. Por exemplo, caso de uma doença, como nós passamos pela pandemia, quando é um caso desse, nós devemos consultar cientistas, pessoas que têm conhecimento sobre o assunto para saber sobre remédios, vacinas, prevenção, todos aqueles meios de preservarmos a nossa vida e a vida dos outros. Só para dar um exemplo. Então, o que é que temos aqui? Que o mandamento está dizendo que esse estudo é necessário, que nós temos que saber, conhecer a realidade para que então nós possamos agir. Aí vem o segundo aspecto. Primeiro é o dever de estudar criteriosamente e depois esforçar-se licitamente
para em tudo preservar a nossa vida e de outros. Então tem o estudo, tem a compreensão do mal, tem uma coisa que está matando as pessoas, ou tem um perigo, por exemplo, você vai viajar para um país e você não sabe quais são os perigos que existem lá. Pode ser que seja um país muito violento, seja um país que esteja em guerra. Aí você vai estudar, você vai se preparar, conhecendo os perigos para que você não venha morrer, né? E não venha matar outras pessoas. Então, estou dando alguns exemplos aqui, meus irmãos. E aí então você vai se esforçar licitamente para em tudo preservar a sua vida e a de outros. E aí ele aplica esse princípio geral a situações, vamos dizer assim, da vida, quando ele diz assim, de resistir a todo pensamento e propósito. Eu não devo nem ter o pensamento, nem ter o propósito de fazer o mal ao outro, nem pensamento, nem propósito, né? Esse é o mandamento. Subjugar todas as paixões que tendam a fazer mal ao outro, a matar, a destruir, a evitar todas as ocasiões. A Bíblia ali com vocês, um versículo que a Bíblia diz até para fazer, né, a proteção numa casa que seja alta, que a pessoa pode cair e morrer pela queda. Então, evitar a ocasião de queda, ou seja, fazer um parapeito, fazer uma proteção. Evitar as ocasiões. Evitar também as tentações. Quando o diabo disse para o Senhor Jesus Cristo, lança-te daqui, né, que está no Salmo, e os anjos vão te proteger para que não tropece teu pé, para que o mal não te aconteça, e assim. E o diabo estava tentando o Senhor Jesus a tentar a Deus. Aí Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Tentações que levem então a perigos de nós podemos então prejudicar a nossa vida e a vida de outras pessoas. E a práticas que tendam a tirar injustamente a vida de alguém. Toda ação que seja injusta e que possa matar ou tirar a vida de uma pessoa ou me prejudicar. Então, meus irmãos, são detalhes aqui que o Catecismo Maior ele dá. Nós vamos continuar agora daqui, que esse pontozinho aqui que já é suficiente para nós estudarmos hoje, que é de pela defesa justa proteger a vida da violência, suportar com paciência a mão de Deus, serenamente, alegrar-se no Espírito. Então, são esses princípios, irmãos, aí que nós vamos estudar nesta manhã. Mas antes de falar isso para vocês, eu sempre gosto de lembrar os irmãos que nós estamos estudando esses mandamentos no contexto do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não estou aqui ensinando para vocês regras morais, mas eu estou aqui falando para vocês, irmãos, ensinando conforme as Escrituras, que Deus ele quer que nós vivamos assim por amor a Ele, por amor ao nosso próximo, como expressão de amor a Ele, porque nós já fomos amados. Nós vamos obedecer esses mandamentos em gratidão, porque nós já fomos salvos, nós fomos justificados unicamente pela fé, na graça de Deus, sem nenhuma obra nossa. Então nós não estamos aqui ensinando salvação pelas obras, nem moralismo, nem simplesmente uma ética, mas nós estamos ensinando, irmãos, a vontade de Deus para os salvos. Claro que a vontade de Deus para todos os homens vão ser julgados por esses mandamentos, mas a verdade é que somente aqueles que amam a Deus e que foram salvos é que podem obedecer e crescer nesses mandamentos. E esses mandamentos, eles nos humilham, porque eles mostram que nós ainda temos muito a nos arrepender e a crescer. Quando você pensa, por exemplo, no que eu falei anteriormente, quando a Bíblia fala, segundo o Catecismo Ortodoxo, nós lemos aqui os textos, que eu não devo nem invejar, nem odiar, nem ter raiva, nem querer vingança, nós podemos ver que isso é um pecado, que nós todos tendemos a esses pecados, e que nós precisamos continuar nos arrependendo e continuar crescendo no amor a Deus e amor ao nosso próximo. Então, esses mandamentos eles nos humilham, eles nos levam ao arrependimento, e eles nos levam então a Cristo
porque só Cristo pode nos dar vitória sobre os nossos pecados. Ele nos justifica e Ele nos santifica por seu Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. Então nós vamos crescendo. Então eu sempre quero colocar esse assunto, irmãos, nesse contexto do Evangelho, de uma vida cristã. Quem não é cristão não pode entender essas coisas, não pode compreender plenamente os mandamentos, as ordens, as implicações, as consequências, porque está cego pelo pecado, pelo orgulho, dominado pelo pecado. Então precisa se arrepender e crer. Então não é moralismo, nós não estamos ensinando aqui regras, mas o ensino, digamos assim, para aqueles que realmente creem no Senhor Jesus, tá bom? Nunca vamos esquecer disso. Mas vamos continuar, meus irmãos. Tudo isso nós fazemos por amor a Deus. Então, se eu estudo e se eu me esforço licitamente para preservar a minha vida e a de outros, eu agora devo pensar que existe o perigo da violência, existe o perigo daqueles que estão na nossa sociedade, como em todas as sociedades, que são pessoas capazes de matar, capazes de estuprar, de roubar, de fazer o mal, e se for preciso, né, então, matar, eles matam, eles vão até as últimas consequências. Todas as sociedades têm esse tipo de pessoa, esse tipo de gente, que, na verdade, quero também esclarecer aos irmãos, que é só a graça de Deus que evita que vire um caos. Mas o ser humano, ele tem esse potencial de matar, de chegar ao fundo mesmo do poço de destruição da sua vida e da vida do outro. Então é a graça comum de Deus que impede que as coisas piorem. Mas existe isso, irmãos, e mais, existe também governantes de países que podem exercer a violência sobre outras nações e podem atacar e matar pessoas de outras nações. Isso é a história das guerras. História das guerras. Então nós estamos vendo exatamente isso agora na faixa de Gaza, estamos vendo na guerra da Ucrânia e em várias partes do mundo. Então, o ser humano, ele é perverso, ele é mau. O coração dele pode chegar, irmãos, então a um grau de maldade e perversidade em que ele pode matar milhares de pessoas na sua maldade, então. Mas veja, a palavra de Deus, então, ela vai mostrar que existe a defesa contra a violência. E é isso que o catecismo está tratando aqui, quando ele diz assim, se existe esse tipo de pessoa que mata, e se existe esse tipo de governos que dominam nações inteiras e que matam e destroem outras nações, assim por diante, nós podemos dizer que isso é um caso de estudo e que nós podemos afirmar que é justo proteger a vida da violência de outros. É o único caso, na verdade, meus irmãos, em que, se for preciso tirar a vida do agressor, isso é lícito biblicamente. Né? Então, se eu puder dizer assim, o único caso, de fato, que a palavra de Deus permite tirar a vida de alguém, é se esse for o único recurso mesmo, para que ele não mate outras pessoas. Tá? Um único recurso. Então, irmãos, é a defesa justa, é a defesa proporcional também. Então, é claro que, se não se oferece perigo de tirar a vida do outro, então não se pode tirar a vida daquele, né?
tem que ser proporcional. A Bíblia ensina uma proporcionalidade, de maneira que... Tem até um comentário do Roger, né? No seu comentário à Confissão de Westminster, em que ele diz assim: nenhuma guerra ela deixa de cambar para a injustiça, porque às vezes a guerra começa, por exemplo, um país ataca o outro, e aí este outro país ele vai se defender, e isso é justo, mas é praticamente impossível que daí não se perca o controle, não se cometa atos desproporcionais já e injustos numa guerra, né? Mas o que eu estou só colocando esse ponto aqui para dizer, existe pela palavra de Deus a justa reação, mas essa reação ela tem que ser proporcional. Esse é o ponto aqui. Eu gostaria de ler então alguns textos já, irmãos, para vocês. Salmo 82, versículo 4. Pedir para vocês abrirem as suas Bíblias, por favor. Salmo 82, versículo 4. Salmo 82, versículo 4. Que diz a Escritura: livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Claríssimo aqui, não está? Vamos ver Provérbios, capítulo 24, versículo 11. Provérbios 24, 11. Provérbios 24, 11. Diz a Escritura: se tu deixares livrar os que estão sendo levados para a morte e os que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Então, nós temos aqui, irmãos, bem claro, novamente, conforme o Salmo 82, não podemos deixar ser levado para a morte aquelas pessoas, meus irmãos, que estão sendo então destruídas por um homem maligno. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte e os que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não sabemos. A indiferença, lembra da indiferença? A indiferença, nós não sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações, não sabe aquele que sabe de tudo, que conhece mesmo os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, não dará ele ao homem conforme a sua obra, ou seja, é o pecado da omissão de deixar o próximo morrer, podendo salvar o próximo. Vamos ver outro versículo, meus irmãos. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 45. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 45. Samuel, capítulo 14, versículo 45. Diz assim a Escritura. Aqui foi um caso, irmãos, que Jonatas estava em risco de ser morto, mas o povo, era uma injustiça, e o povo então salva Jonatas. Diz assim: porém o povo disse a Saul, que era o rei, né, e o pai do Jonatas, morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda, vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou Jonatas para que não morresse. Então aqui uma situação prática, em que seria morto um inocente, e o povo não permitiu que isso acontecesse. Então livrou e usou o quê? E usou a questão, meus irmãos, do que é justo.
Ele efetuou grande salvação em Israel, ou seja, a injustiça, e esse é o ponto que agora eu quero tocar com os irmãos, a violência usada pelo perverso, então, ela é injusta sempre. Ela é um ataque a uma pessoa inocente e uma pessoa que naquela situação não pode se defender. Então, neste caso, irmãos, tem que ser defendido por outros. Esse é um ponto aqui. Agora, quero avançar um pouquinho dentro desse argumento para Romanos capítulo 13. Não está aqui, mas não podemos deixar de ler esse versículo. Romanos capítulo 13, em que o apóstolo Paulo explica a questão das armas na mão das autoridades públicas. Tá? Quando a palavra diz assim, Romanos capítulo 13, versículo 3 em diante. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Meus irmãos, só lembrando aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer, aqui nós estamos numa aula, tá bom? Então fique à vontade. Mas vamos lá. Porque os magistrados não são para terror, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, olha só o que Paulo vai dizer, teme, pois não traz em vão o quê? A espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, o que Paulo está dizendo? Que Deus constitui as autoridades, porque ele fala isso no início do capítulo, toda alma esteja sujeita às autoridades, porque não há autoridade que não venha de Deus. Então, Deus institui as autoridades exatamente por causa dos homens violentos, para que as autoridades ponham ordem na casa, e venham punir os violentos, e venham usar para isso as armas. Então, irmãos, as armas, elas são usadas nesse caso para defesa das pessoas que são inocentes, dos que estão fazendo o mal, dos violentos, e os violentos, os que fazem o mal, devem temer a espada, porque Paulo diz que essas autoridades, esses ministros são de Deus, vingadores para castigar o que faz o mal. Então, nesse caso, veja que a Escritura diz que é absolutamente lícito a reação para a defesa da vida por parte das autoridades públicas, mas nós podemos também descer e falar o seguinte, por parte de cada um de nós. Ou seja, o único momento, repito, em que se é lícito biblicamente nós agirmos contra a vida de alguém, é que se esse alguém for um agressor. Bom, mas mesmo assim, meus irmãos, mesmo assim, isso tem que ser feito, é claro, é uma situação complicadíssima, nós sabemos disso, mas a palavra de Deus, eu acabei não anotando aqui o versículo, irmãos, mas eu vou ficar devendo para vocês. A palavra de Deus mostra que mesmo nesse caso, isso tem que ser feito com proporcionalidade, ou seja, de acordo com a ação daquele que vem contra mim. Mas é lícito, o princípio geral é o seguinte, é lícito a defesa da vida, da minha vida, dos que eu tenho que proteger, no sentido de que, se for preciso tirar a vida de alguém, para que a minha vida seja protegida, para que a vida dos meus protegidos, vamos dizer assim, seja poupada. Nesse caso, é lícito tirar a vida do agressor. Então, este é o ponto, meus irmãos, que nós devemos estabelecer aqui, mas isso deve ser posto com muito cuidado e lembrando sempre da questão da proporcionalidade. Bom, vamos passar agora para a questão, o outro ponto que o catecismo ele trata aqui, que eu quero pedir para os irmãos acompanharem comigo. Então, primeiro diz assim,
pela defesa justa, proteger a vida da violência. Um outro aspecto agora que ele vai tratar: suportar com paciência a mão de Deus. E, meus irmãos, sempre lembrando do seguinte, né? Da questão do estudo, da observação da realidade em cada situação dessa. Vocês percebem que em tudo isso as pessoas têm que ser aquelas que observam a realidade, que veem o que está acontecendo em volta, né? Isso tudo protege a nossa vida. Por exemplo, se eu sei que uma rua é perigosa, eu não vou andar assim distraído, certo? Eu vou andar observando ali quem está em volta de mim. Então, tudo isso se aplica à questão, meus irmãos, de estudar criteriosamente, esforçar-se licitamente para em tudo preservar a nossa vida e a de outros. Mas vamos continuar agora tratando do próximo assunto. Ele fala agora então de suportar com paciência a mão de Deus. E o pontozinho aqui que eu coloquei para nós lermos os versículos eu até coloquei da seguinte forma: submissão paciente à vontade de Deus na providência, né? Vamos ler alguns textos agora, irmãos, e aí nós vamos explicar. Tiago, capítulo 5, versículos 7 ao 11. Tiago, capítulo 5, versículos 7 ao 11. Tiago, capítulo 5, versículos 7 ao 11, diz a palavra do Senhor: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador opera precioso fruto da terra, espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. O próximo, então, versículo, irmão, depois eu vou voltar aqui, mas eu quero ler logo. Hebreus, capítulo 12, versículo 9, que diz assim, as Sagradas Escrituras. Hebreus, capítulo 12, versículo 9. Diz a palavra de Deus: além do que tivemos os nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? O ponto aqui é o seguinte: a submissão paciente à vontade de Deus na providência. Olha, como é que nós sabemos a vontade de Deus? Nós sabemos a vontade de Deus, primeiro, pela sua palavra revelada. Os mandamentos, nós estamos estudando os mandamentos. Essa é a vontade de Deus revelada. Deus diz assim, faça isso, eu quero que você viva assim. Essa é a vontade dele revelada. Outra maneira que nós conhecemos a vontade de Deus é pela providência. Bom, por que amanheceu hoje assim nublado? É a vontade de Deus, né? Por que às vezes eu amanheço 100%, mas às vezes eu amanheço, estou meio cansado, ou amanheci doente? Vontade de Deus. Por que eu estava planejando, por exemplo, fazer uma viagem, e de repente aconteceu um imprevisto que me impediu daquela viagem? A vontade de Deus. Então, meus irmãos, só que essa vontade de Deus, expressa na providência, ela tem que ser interpretada pela palavra revelada de Deus.
Então a palavra revelada de Deus me leva ao seguinte princípio com relação a esta vontade de Deus na providência, que isso Deus não revela, né? Por exemplo, Deus não diz para nós o que vai acontecer amanhã. Ele revelou que a vontade dele na Bíblia, mas ele não diz o que ele vai fazer amanhã em termos de providência. Isso aí é dele, pertence a ele, não pertence a nós. Mas o que a palavra revelada de Deus fala, mostra, no sentido de que da forma como eu devo interpretar ou encarar a providência de Deus. E a palavra básica é paciência. Paciência. Ou seja, dizer amém, seja feita a vontade de Deus. É paciência mesmo, irmão. E é isso que o Tiago está falando. Irmãos, sede, pois, paciente até a vinda do Senhor. A gente não sabe quando Jesus vem. Pode ser que o Senhor Jesus venha daqui a 1000, 2000, 3000, 10.000 anos, a gente não sabe. Então nós estamos aqui nesse mundo, nós temos que ter o quê? Paciência, ou seja, esperar com paciência. O que é esperar com paciência? É esperar com fé. Porque veja o que ele diz aqui: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporânea e serôdia. Ou seja, esperar com fé. Como quem diz assim, não, mas virá o fruto. Ele diz mais no versículo 8: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então, esperar com fé, ter paciência esperançosa, cheia de fé. É isso que a Bíblia ensina. Então, acalmar o coração. Uma coisa não foi como eu tinha planejado, mas não é para ser como você planeja. Lembra que Tiago diz que nós devemos planejar, sim, não é errado planejar, mas nós devemos sempre dizer se Deus quiser. Ele diz em outra parte, né? Então, aqui que ele está falando: irmãos, não se queixem também uns contra os outros, para que não sejais condenados, desde que o juiz está à porta. Temos que ter paciência com nossos irmãos. Meus irmãos, tomai, por exemplo, a aflição e paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, como Jó sofreu, e o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso. Ou seja, a paciência é você esperar em Deus que Ele faça, que Ele cumpra a sua promessa no tempo dele. Jesus vai voltar. Eu vou estar com Jesus no céu. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas isso não significa que o caminho não seja um caminho difícil até essas coisas se concretizarem. Tudo coopera, inclusive as pedras, inclusive as dificuldades, inclusive os desertos, as tempestades. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então tem que ter paciência, tem que ter fé. Hebreus, ele fala a mesma coisa, né? Hebreus 12:9, né? Vamos olhar aqui novamente. Ele diz: além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Agora aqui ele está falando da repreensão, que Deus é Pai. Às vezes um sofrimento é repreensão de Deus, porque talvez eu esteja muito orgulhoso, ou eu estou trilhando um caminho perigoso para a minha alma. Então Deus vem e me submete a uma disciplina, a uma chicotada, a uma palmada do Pai Celestial. Então eu tenho que me submeter, assim como um bom filho se submete à disciplina do seu pai humano, que são cheios de falhas, que erram, mas esse Pai Celestial não erra. Então eu não vou me submeter a esse Pai Celestial, de novo, paciência, sabendo que a disciplina do Senhor é para o meu bem, e então eu me submeto. Paciência, agora a fé de que Deus está sabendo o que faz, de que Deus sabe tratar comigo, sabe o que está fazendo com a minha vida. Paciência. Agora, o que isso tem a ver, irmãos, com o 6º mandamento que diz para não matar? É porque a falta de paciência não traz benefícios, nenhum sentido, nem físicos, nem espirituais, nem emocionais. Então,
quando eu não tenho paciência, eu estou prejudicando a minha vida, eu estou prejudicando a vida do meu próximo. Vocês lembram, por exemplo, só para dar um exemplo bíblico, vocês lembram de Pedro, quando chegaram os soldados romanos e a polícia do templo para prender Jesus, aí Pedro pegou a espada e feriu a orelha de Malco, né? O que é isso? É impaciência. E a impaciência pode levar a atos de violência, de agressão, de descontrole. Então, irmãos, ser paciente, ter fé, esperar em Deus, traz benefícios também com relação à nossa vida e à vida do nosso próximo. Ok? Vamos passar então para o nosso último ponto hoje, irmãos, que é exatamente uma mente serena e espírito alegre. E eu quero ler logo todos os textos para nós depois comentarmos, tá bom? Porque a última parte aqui do nosso catecismo hoje, que eu tirei aqui para nós estudarmos hoje, é serenar a mente, alegrar-se no espírito. Esse é um exercício. 1 Tessalonicenses 4:11. 1 Tessalonicenses 4:11. 1 Tessalonicenses 4:11, que diz a Sagrada Escritura: E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhai com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Procurar viver quieto, né, sossegado, porque isso tem a ver também que o povo ali de Tessalônica estava ficando preguiçoso, porque aquela ideia assim, Jesus já vai voltar, e não queria mais trabalhar. Aí, então, Paulo diz assim: fique quieto, trate dos vossos negócios, não fique olhando para a vida dos outros, trabalhem com as suas mãos, como já vos temos mandado. Viva uma vida quieta, viva uma vida tranquila, façam o seu trabalho, tenha o que trabalhar com as vossas mãos, como nós já temos dito, diz aqui o apóstolo Paulo. Vamos ver outro texto, 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 3 ao 4. Aqui falando às mulheres, mas isso se aplica, claro, também aos homens, né? O princípio geral, que diz assim: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso, olha aí, e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Ser manso e quieto, e não raivoso, turbulento, angustiado, preocupado. Salmo 37, do verso 8 ao 11. Salmo 37, do verso 8 ao 11. Salmo 37, do verso 8 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olhará para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, ser tranquilo, ter a mente serena, isso tem a ver com o ponto anterior, a paciência. Então, paciência com o que está em volta de mim, os acontecimentos. Paciência com o meu próximo, paciência comigo mesmo, né?
com as minhas fraquezas, com as minhas lutas, levar a Deus, confiar em Deus, porque a graça dele, tudo é Ele, eu tenho que esperar nele, não me desesperar, não ficar irritado, desesperado, angustiado, mas eu preciso serenar a mente, eu preciso me alegrar no Senhor. Você lembra que o apóstolo Paulo diz em Filipenses: alegrai-vos no Senhor, na meditação, então, na fé, aquilo que o salmista também diz: porque estás angustiado, a minha alma? Ele exorta a si mesmo: espere em Deus, que ainda verei a salvação do meu Deus. Vamos ver outro texto, Provérbios capítulo 17, versículo 22. Provérbios capítulo 17, versículo 22. Provérbios capítulo 17, versículo 22. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito batido seca até os ossos. E agora nós vamos entender, por esses dois trechos, porque isso tem a ver com o sexto mandamento. Porque o Salmo 37, ele diz que nós devemos deixar a ira, devemos abandonar o furor, não devemos nos indignar para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Irmãos, eu vou lembrar do exemplo de Pedro. Por que Pedro, ele pôs a si mesmo e todos os discípulos ali em risco? Porque ele se indignou, se precipitou e feriu a orelha do soldado. Os malfeitores são desarraigados, os malfeitores sofrem as consequências dos seus pecados. A raiva, a turbulência do coração pode nos levar a fazer coisas prejudiciais para a nossa vida e para a vida do nosso próximo. E Provérbios agora diz que 22, que o coração alegre é como um bom remédio e o espírito abatido seca até os ossos. Ou seja, existe relações entre a vida, uma vida inclusive saudável, e esse coração alegre, em vez de um espírito abatido. Meus irmãos, então, o que eu quero dizer para vocês agora em relação a este ponto? Isso tem a ver, concluindo, tem a ver com a vida nossa. A vida ela é promovida, a vida ela é protegida quando nós estamos sendo pacientes e quando nós estamos serenando a nossa mente e nos alegrando no Senhor. Agora eu quero colocar os 3 pontos. A vida está sendo protegida quando... Eu acho que aqui nós aprendemos hoje o seguinte, que existem riscos para a nossa vida e riscos para a vida dos que amamos, dos nossos próximos, que é a violência dos homens, mas é também a nossa impaciência e a nossa turbulência e a nossa angústia. Então nós temos que buscar os princípios da palavra de Deus para nos proteger dessas coisas prejudiciais para a nossa vida e a vida do próximo. Bom, em caso último, proteger a vida minha e da minha família, dos que estão comigo, de um agressor, eu terei que proteger, terei que me defender do agressor. Mas eu tenho que também tratar da minha impaciência e eu tenho que tratar da minha mente que está turbulenta e do meu coração que está turbulento. E isso, meus irmãos, eu tenho que ir à palavra de Deus, ao Senhor, a descansar nele, nas suas promessas, como diz Tiago, esperar pacientemente no Senhor. É claro, meus irmãos, que existem problemas psicológicos e eu não tenho competência para falar disso, Inclusive semana que vem a gente vai tratar da questão dos remédios, do que, por exemplo, os princípios do uso, irmãos, do que é nos oferecido.
No próximo estudo nós vamos tratar disso, que tem a ver com o 6º mandamento também, né? Questão de tratar de nossa saúde. Então, existem problemas psicológicos, existem ansiedades graves, depressões, assim por diante. E isso é questão mais profissional, eu não vou tratar disso. Mas eu quero dizer para os irmãos que o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui é que nós devemos ir ao Senhor todos os dias e meditar no seguinte. Hoje está amanhecendo este dia. Amanheceu chuvoso ou amanheceu o sol brilhando, foi porque Ele quis. Nós temos que interpretar, assim, olhar para a vida pela revelação de Deus, quando Ele diz assim, né? Ele que faz nascer o sol sobre justos e injustos. Jesus mesmo disse, Ele que faz cair a chuva sobre justos e injustos. Então, Ele que faz o que tem que ser, o que acontece, o que vai acontecer hoje é a vontade dEle na providência, e eu tenho que ter paciência. Talvez seja absolutamente contrário àquilo que eu gostaria, àquilo que eu esperava, mas eu devo dizer, amém, seja feita a vontade de Deus, paciência. E junto com isso eu devo lembrar que Jesus vai voltar. E como Tiago diz, eu devo esperar com paciência, como aquele que planta e espera a chuva, espera que venha a colheita, ele tem paciência. Então nós estamos aqui, irmãos, todos os dias esperando a volta do Senhor Jesus, pacientemente, mas é uma paciência consolada, porque Jesus vai voltar. E assim que nós temos que encarar as dores, os sofrimentos, as angústias, as lutas todos os dias. E assim que nós devemos serenar nossa mente, alegrar a nossa mente, o nosso, como diz aqui, temos uma mente serena e um espírito alegre, nessa fé, nessa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. E isso vai evitar, irmãos, que nós tomemos atitudes prejudiciais para a nossa vida, para a vida de nosso próximo. Inclusive, nós temos que ter paciência com o nosso próximo. Eles não são perfeitos e nós também não somos perfeitos. E isso tem a ver também com a vontade de Deus. Deus decidiu, Deus poderia nos fazer assim, perfeitos, né? Num piscar de olho, mas Ele decidiu nos aperfeiçoar gradativamente. Isso significa que nós vamos ter problemas uns com os outros, problemas de temperamento, problemas de palavras, obras geradas pelas nossas imperfeições e que vão exigir dos nossos irmãos, dos nossos familiares, de quem está conosco, o quê? Paciência. E nós também devemos ter paciência com as imperfeições deles. E tudo isso dizer, bom, o Senhor está fazendo a sua obra. Eu gostaria que essa pessoa mudasse, né? Não é assim que a gente quer? Eu gostaria que essa pessoa mudasse. Mas quem vai mudá-la? Quem vai transformá-la? Deus. Então tenhamos paciência no Senhor. Paciência, esperança. Ele sabe o que Ele está fazendo. E Ele faz sempre o que é bom e o que é justo. Que Deus nos ajude nisso. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, muito obrigado, porque nós pudemos, nesta manhã, Senhor, meditar nessas verdades das Sagradas Escrituras e que tem a ver com a nossa vida, com a vida de nosso próximo. Pedimos que apliques ao nosso coração, pelo Espírito Santo, Senhor, de acordo com as nossas necessidades. Talvez tenhamos chegado aqui hoje preocupados, tristes, impacientes, mas consola o nosso coração, que a sua palavra seja o bálsamo da nossa alma, seja o consolo, Senhor, para nós. E nós lembremos hoje, meditemos, digamos com o salmista, porque estás abatido a minha alma, espera em Deus. Que nós possamos hoje esperar em Ti, ter paciência no Senhor, sermos consolados, porque Jesus em breve vai voltar. E nós vamos ter uma grande colheita, Senhor. A herança nossa é real. Ó Deus, então que nós possamos pacientemente caminhar, ter paciência com os acontecimentos, com as nossas próprias fraquezas, porque nós também estamos sendo transformados pouco a pouco.
e estarmos sempre esperando no Senhor. Paciência com as fraquezas de nossos próximos, Senhor. E assim, Deus, trabalharmos para a vida, para a defesa da vida sempre nossa e deles também. Senhor Deus, que o Senhor guarde a nossa vida, que o Senhor guarde a vida daqueles que nós amamos, que o Senhor fortaleça-nos espiritualmente cada vez mais e nos abençoe também, Senhor, com a proteção de nossas vidas. Oramos assim no Senhor Jesus, e o seu nome seja glorificado cada vez mais em Cristo Jesus, na obra do Espírito Santo em nosso viver. Que assim seja. Amém e amém.